Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam bem-vindos ao canal. Se você gosta de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração e curiosidades, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like. E vamos para a primeira história. Bom, essa história mostra que o amor de um pai para um filho pode ultrapassar qualquer barreira e ir muito além do que a gente consegue imaginar. Em janeiro de 2015, no Texas, nos Estados Unidos, George Pickering III, de 27 anos, sofreu um derrame fortíssimo e foi internado no hospital. E os médicos tentaram tudo que podiam, mas infelizmente eles tiveram que dar a notícia para a família que ninguém quer ouvir. Como resultado desse derrame, ele teve uma morte cerebral. E ele só estava vivo graças às máquinas que estavam ligadas e mantendo ele vivo. Os médicos falaram que o quadro já era irreversível e não tinha mais nada que pudesse ser feito. Eles aconselharam o desligamento dos aparelhos, porque não tinha o que fazer mais. Como vocês podem imaginar, a família ficou arrasada, né? Qualquer um ficaria arrasado com uma notícia dessa, vindo de alguém, né? Um membro da sua família. Mas quem ficou pior com essa notícia foi o pai de George. Ele ficou assim, acabado, sem chão, porque é um pai com filho, né? Ele não sabia mais o que fazer, ele ficou muito mal com essa notícia, obviamente, né? Então o pai, recebendo essa notícia que o filho teve essa morte cerebral, ele ficou sem chão e a própria esposa dele sugeriu que ele fosse dar uma volta, tomasse um ar, porque ele estava muito descontrolado. E ele saiu do hospital, foi lá para fora, resolveu tomar um ar e tentar se acalmar para ver como que ele ia conseguir lidar com essa situação. E aí, nessa ausência do pai, a mãe e o irmão do George resolveram autorizar esse desligamento das máquinas sem falar com o pai. Como é de costume, em umas situações assim, tudo acontece muito rápido. Então o hospital começou a tentar ligar para as pessoas que iriam receber esses órgãos do George para ver se conseguiam fazer os arranjos a tempo. E nisso, a mãe e o irmão do George começaram a fazer os acertos funerários. E aí, nesse período que a mãe e o irmão começaram a tentar fazer esses arranjos funerários, autorizaram o desligamento dos aparelhos, o pai do George voltou para o hospital. E aí, quando ele soube que eles autorizaram, ele ficou maluco de raiva, obviamente, né? Qualquer um ficaria. Ele começou a gritar no hospital, saiu falando com todo mundo que ele não aceitava, que isso estava errado. Ele se recusava a acreditar que o filho estava morto e ele só queria ter mais uma chance de ver o filho vivo. O que o pai do George queria, na verdade, era que todo mundo esperasse mais um pouco, porque como o derrame, tudo que aconteceu foi muito rápido, apesar dos médicos falarem que era um quadro irreversível, ele queria que todo mundo esperasse mais um pouco para ver se de repente ele conseguisse ter uma resposta do George. E que se de repente ele ficasse mais tempo ligado ali nas máquinas, ele conseguisse essa chance para se recuperar. E aí sua esposa e seu outro filho tentaram acalmar ele, falando: pai, não tem mais como fazer, já está irreversível. E ele não aceitava. Ele saiu correndo no corredor, tentando achar os médicos e pedindo, pelo amor de Deus, que esperassem mais um pouco, porque ele ainda acreditava que o George ainda pudesse retornar à consciência. Mas os médicos, nessa situação toda, tentavam explicar para ele que não tinha mais o que fazer, que realmente o quadro já estava irreversível. E quanto mais tempo eles demorassem com esse trâmite todo de desligar as máquinas, o máximo que ia acontecer era prejudicar quem ia receber esses órgãos do George. E aí o que aconteceu? O pai ficou desolado. Ele saiu sem chão, saiu pelo hospital desolado, acabado. Ele resolveu voltar para o quarto do George, se debruçou na cama dele e ficou: pelo amor de Deus, meu filho, dá algum sinal de vida, mostra para mim que você está vivo. Mas o George, nada. E aí os médicos entraram no quarto e falaram: olha, não tem mais jeito, a gente tem que começar esse desligamento das máquinas, né? E o pai do George saiu de lá arrasado, não queria falar com ninguém, empurrou a mãe, empurrou o filho, saiu correndo e foi até o carro dele, que estava no estacionamento do hospital. E aí o que ele fez? Ele pegou uma arma que ele tinha no porta-luva do carro e saiu correndo de volta para o hospital. Aí ele me entra no hospital com a arma e ameaça todos os médicos, enfermeiros, ameaçou todo mundo, apontou a arma para todo mundo e mandou que todo mundo saísse do quarto do George para ele poder ficar ali dentro com o filho. Olha onde é que vai dar isso. E aí o que o pai dele fez? Ficou lá, ó, horas e horas,
em cima ali do filho, de mão dada, e com a arma apontada na porta, apontada para os médicos, enfermeiros e todo mundo ali do lado de fora, naquele estresse, né? E a todo momento o pai do George olhava com aquela esperança que o filho ia reagir, mas nada. Ele não dava um sinal de vida. E aí, ó, depois de horas e horas e horas nesse drama, a equipe médica, todo mundo do hospital falou, não tem mais jeito, a gente vai ter que chamar a polícia. E aí foi acionada a SWAT, que é a tropa de elite americana, para resolver a situação. E aí o que acontece? A SWAT chega no hospital e eles começam a tentar fazer uma negociação com o pai. Olha só, não é assim e tal, vamos lá. E nisso eles estão se preparando para invadir o quarto, porque ele tá colocando em risco ali muita gente, né? Com a arma, ele pode vir a matar ou ferir outras pessoas. Mas o pai do George não estava afim de fazer acordo nenhum, ele só queria que mantivessem o filho dele vivo. E aí, nesse momento, a SWAT chutou a porta e entrou no quarto. E aí, nesse pouco tempo que ele teve, ele estava segurando a mão do George muito forte. Quando a SWAT entrou, ele sentiu o George apertar a mão dele. E aí ele entrou em desespero, porque aquela situação toda, a polícia jogando ele no chão, tentando algemar, e ele começou a gritar. Ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo. Imagina o desespero, gente. E aí o que o pai fez? Ele, sabendo que o filho apertou a mão dele, ele jogou a arma fora e começou a falar com todo mundo, ele tá vivo, olha lá, olha lá, olha lá. E nessa bagunça toda que estava acontecendo ali, os policiais algemando ele, ele gritando com a equipe médica, os médicos vieram, escutaram o que ele estava falando, porque, imagina, estava todo mundo super nervoso, né? Qualquer um estaria. Os médicos viraram para olhar o George, e o George estava de olhos abertos, mexendo as mãos, fazendo contato visual, como assim, nada tivesse acontecido. Gente, olha que doideira isso. Conclusão da história. O George se recuperou, ele não teve uma sequela e ele vive uma vida completamente normal. Depois desse bafafá todo, os médicos, na verdade, foram falar que se não tivesse sido o pai tentando manter essas horas todas o George vivo nos aparelhos, ele provavelmente ia ter morrido. E o pai do George acabou pegando 10 meses de prisão pela invasão com a arma de fogo e a ameaça à equipe médica. Mas toda a comunidade e as pessoas que souberam da história acharam que valeu a pena ele ter pego pelo menos só 10 meses de prisão pela vida do filho. Então, acabou dando certo, de alguma maneira. No mundo do paraquedismo, a segurança é prioridade número 1. Treinamentos rigorosos, verificações meticulosas dos equipamentos e uma adesão restrita aos protocolos de segurança são essenciais para mitigar os riscos que esse esporte extremamente radical e perigoso trazem. Mas até mesmo paraquedistas super experientes não estão imunes a acidentes. Em 1988, o personagem de hoje é um experiente saltador profissional de paraquedas. Ivan Lester Maguire era um americano de 35 anos que tinha dedicado sua vida adulta toda praticamente ao paraquedismo. Ele já acumulava mais de 800 saltos na sua carreira, era extremamente conceituado e experiente no mundo do paraquedismo e ele, inclusive, tinha uma preocupação enorme com a segurança. Ele sempre seguiu meticulosamente os protocolos oficiais no mundo do paraquedismo. E ele era um dos poucos paraquedistas especializados em fazer filmagem enquanto saltava. Hoje em dia é super fácil fazer imagem assim de salto de paraquedas, né? Você só bota uma GoPro assim na sua cabeça e salta e a imagem é maravilhosa em 4K, todas essas coisas. Mas antigamente não era assim, né? Em 1988 eram outros 500. O saltador tinha que levar aquela câmera enorme e pesada, meio que amarrada no capacete, além de ter que levar uma mochila com fitas, bateria, tudo extra que ele fosse precisar para fazer as filmagens. Então, no dia 5 de abril de 1988, ele foi contratado pelo Centro de Paraquedismo de Esportes do condado de Franklin, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E ele tinha que fazer filmagens dos instrutores com os alunos. Mas não eram filmagens para vender para os alunos, não. Eram filmagens que o próprio clube de
salto de paraquedismo ia ter para poder mostrar para os alunos, né, dar instrução de como fazer o salto. Então era uma coisa assim mais para o clube mesmo. Ele estava indo tudo bem, o dia estava ótimo para saltar de paraquedas, o céu estava limpo, aquela coisa assim perfeita. O Ivan estava partindo para o seu terceiro salto do dia. Então ele, mais um instrutor e um aluno subiram no avião que decolou e logo atingiu a altura de 10.000 pés, que dá mais ou menos uns 3.000 metros de altura. Chegando na altura do salto, eles recebem o ok do piloto para poder saltar. Então o Ivan se posiciona assim meio que para fora já do avião e o plano era ele saltar antes do aluno e do instrutor para ele conseguir pegar umas imagens boas quando eles estivessem saltando. E aí ele ia ter que usar a sua experiência para manter os dois enquadrados ali na câmera, né? E assim que o instrutor abrisse o seu paraquedas, o plano era que o Ivan também abrisse o dele para ele continuar filmando o instrutor e o aluno até chegar no momento da aterrissagem. E agora aí vai a filmagem perturbadora do que aconteceu. Dá até um nervoso, gente. Eles seguem o plano e saltam do avião. O Ivan permanece próximo do instrutor e do aluno até que eles abrem o paraquedas deles e somem do ângulo de visão dele. E agora era o momento que o Ivan também tinha que abrir o seu paraquedas para continuar filmando eles e enquadrando eles na filmagem. Mas ao ele esticar o braço para puxar a corda para abrir o paraquedas dele, ele não acha corda nenhuma. Ele manda um, oh meu Deus, não! Quando a ficha caiu que ele não estava usando um paraquedas e não tinha nada que ninguém pudesse fazer. Não tinha nada para evitar o que estava prestes a acontecer enquanto ele despencava a 200 km por hora em direção ao chão. Ivan Maguire morre instantaneamente e o seu equipamento de filmagem também fica severamente destruído, mas eles conseguem recuperar algumas imagens. Ai, credo. E quando a equipe de resgate chegou ao local, os socorristas não entenderam nada ao se deparar com aquele homem que saltou de paraquedas, né, o saltador, sem um paraquedas. Eles imaginaram que ele podia não ter prendido o paraquedas direito, e aí quando ele saltou e nessa de puxar a corda, o paraquedas acabou se soltando dele. Mas não demorou muito até que eles descobrissem que, na verdade, não foi que o Ivan perdeu o paraquedas no meio do salto, não. Foi que ele saltou sem paraquedas mesmo, gente. Mas como e por que um paraquedista tão experiente saltou do avião sem um paraquedas? Durante as investigações, tentaram jogar a culpa do acidente no piloto do avião. Isso porque existe uma regulamentação lá no estado da Carolina do Norte que, para o paraquedista poder saltar do avião, o piloto tem que checar todos os equipamentos de segurança e verificar que todo mundo está usando paraquedas. Só que a defesa do piloto afirmou que ele verificou sim, e que o Ivan estava usando sim uma mochila que parecia muito com a mochila do paraquedas, só que ninguém se ligou que na verdade aquela mochila era a mochila que estava com os equipamentos dele de filmagem. Bateria extra, fita, tudo isso que ele ia precisar. E com isso o caso foi encerrado como um acidente bizarro que ninguém percebeu, inclusive o próprio Ivan não percebeu que ele não estava com a mochila de paraquedas e sim com a mochila com seus equipamentos para filmagem. Como esse era o terceiro salto do dia do Ivan, ele pode ter se desleixado com os protocolos de segurança, deu uma relaxada ali e acabou confundindo o peso familiar daquela mochila com os equipamentos de segurança com o peso de uma mochila com um paraquedas. Ele nem se preocupou em dar uma segunda checada para ver se era mesmo paraquedas, né? Foi apenas quando ele tentou puxar a corda que não existia que ele se ligou que ele não estava usando o paraquedas. Imagina só o terror e as coisas que estavam passando na cabeça dele naquele momento, gente. Imagina ele se ligando que tinha esquecido de colocar a mochila do paraquedas em cima da mochila com os equipamentos de filmagem dele. E agora não tinha nada que ele pudesse fazer e aqueles eram os seus últimos segundos de vida. Ai, credo. Se quando a gente se liga que esqueceu a carteira ou o celular em algum lugar, já dá aquela sensação horrível, né? Imagina o que ele sentiu quando ele se ligou da cagada que ele tinha feito. Eu não preciso nem dizer que depois desse acidente bizarro, os protocolos de segurança para filmagens de saltos de paraquedas mudaram completamente no mundo todo e todo mundo tem que checar muito bem todos os equipamentos para certificar que ninguém está esquecendo de nada.
Imagina só, você mora num apartamento em Nova York, tem uma vida super corrida, trabalha o dia inteiro, mas também tem uma vida social, né? Então você mal passa tempo ali dentro do seu apartamento, curtindo mesmo uma vida em Nova York. Você praticamente não come em casa, mas claro que tem uma certa comida ali na sua geladeira, na sua despensa, né? Afinal você precisa sobreviver. Só que aí nas últimas semanas você começa a ter uma impressão assim que a sua comida tá acabando mais rápido do que o normal. Pois foi exatamente isso que aconteceu com um jovem chamado Joe Cummins. Em 2019, ele passou por uma situação assim. Ele postou um vídeo no YouTube que viralizou na época e hoje em dia esse vídeo tem mais de 21 milhões de visualizações. Ele diz no vídeo que como ele percebeu ali que a comida dele estava acabando mais rápido, né, do que o normal, ele inicialmente desconfiou da namorada dele que morava com ele. Porque os dois tinham um acordo ali de que cada um comprava sua comida, eles tinham umas dietas meio diferentes, a menina era vegana, não gostava das coisas que ele comprava, então ele falou assim, então tá bom, você compra o seu, eu compro o meu. Mas o Joe tava convencido que alguma coisa bem esquisita estava acontecendo, porque a comida estava acabando muito rápido. Ele então começou a prestar bastante atenção ali na comida que ele tinha, inclusive assim, se ele tomava o suco, ele riscava ali na caixinha o suco que ele tomou aonde foi, pra ter certeza que ele não tava ficando louco, né? Só que não tinha jeito, quando ele voltava lá na caixinha de suco, tava lá que alguém tinha bebido. Ele falou, gente, não é possível isso. Ele tava convencido que só podia ser a namorada dele, não tinha outra pessoa que entrava ali no apartamento. E aí ele resolveu que ia pegar ela, ó, no flagra. Então, durante o dia, ele foi e comprou uma câmera dessas de segurança e instalou ali a câmera virada pra cozinha, bem sorrateiramente ali, e falou, vou pegar minha namorada comendo minha comida, né? Ele botou a câmera lá e foi dormir. No dia seguinte, quando ele foi ver ali as imagens, ele percebeu que não era a namorada dele que estava comendo a comida dele. O vídeo começa com ele ajeitando ali a câmera, né, botando no ângulo certo e indo dormir. Algumas horas depois dá para escutar um barulho vindo de um dos armários que parecia que ficava ali bem em cima da despensa. E aí do nada dá para ver uma mulher saindo de dentro do armário. Olha que loucura. Ela se estica toda, vai descendo assim super devagar e pisa na mesa. E com muito cuidado para não fazer nenhum barulho, ela puxa assim o banquinho, né, da mesa para poder descer dali de onde ela estava. Ela então sobe na bancada e faz xixi na pia. Olha só. E aí ela começa o assalto na geladeira. Dá pra ver ela tomando leite ali direto da caixinha, pega um monte de coisa dentro da geladeira. Mas aí do nada ela começa a escutar um barulho vindo do quarto e ela rapidinho sai correndo ali e se esconde bem ali no sofá. E o barulho era do Joe indo tomar ali um copo d'água no meio da noite. E ele demora alguns minutos ali fazendo isso, volta pro quarto e quando a mulher percebe que a barra tá limpa, ó, ela volta a atacar a geladeira de novo. Aí ela abre a despensa, pega mais algumas coisas e resolve voltar lá pro esconderijo dela, vai bem devagarzinho, empurra, né, o banquinho, sobe de novo no armário e fica lá. No dia seguinte dá pra ver o Joe acordando de manhã, indo até a geladeira e pegando o mesmo leite que a mulher bebeu lá da caixinha, dá pra ver ele bebendo o mesmo leite da mulher. Olha só. Quando ele pegou ali a câmera e resolveu ver as imagens, quando ele viu que era uma mulher que estava morando no armário dele lá, ele tomou um susto e ligou diretamente para a polícia. A polícia chegou até o apartamento dele, tiraram a mulher de lá de dentro, né, e prenderam ela na hora. Os policiais acreditam que ela tenha entrado ali pelo apartamento através da saída de incêndio, porque o prédio tinha aquelas escadas lá de emergência, igual a gente vê em filme, tinha essas escadas. Eles também disseram que pelas coisas que eles encontraram ali no armário que ela tava, dava para estimar que ela tava pelo menos há 2 semanas ali. Imagina só isso. E aqui vai um pedaço do vídeo que o Joe postou no YouTube dele.
Os moradores de uma pequena comunidade rural em Fairdale, em Illinois, nos Estados Unidos, já estão super acostumados com tempestades e tornados, porque já é super comum na região. No dia 9 de abril de 2015, a cidade acordou debaixo de uma chuva horrorosa, ventos muito fortes. Os meteorologistas previam que aquele dia ia ser um dia assim, aquele dia o cão. Chuva o dia inteiro, ventos fortes, trovoadas, e que à noite, possivelmente, um tornado poderia atingir a região. Membros da Defesa Civil começaram a orientar os moradores das cidades a evacuar a cidade, mas quem resolvesse ficar, que tivesse ciente do que estava acontecendo, e se a tempestade ficasse muito ruim, que procurassem abrigos e tivessem algum plano B ali para se proteger, né? Ou proteger a casa, ou ir para um abrigo determinado. Alguns dos meteorologistas estavam prevendo até que esse poderia ser um dos maiores tornados que atingiu a região, assim, de toda a história. Eu já tinha ido embora faz tempo. Mas os residentes ali de Fairdale já estavam muito acostumados com isso e enfrentavam tornados, tempestades, assim, a vida inteira. Ninguém estava levando, assim, muita fé nos meteorologistas. Estavam achando que, pode ser que derrube um poste ou outro, né, quebre alguma coisa, mas ninguém estava assim, nossa, não vai ser assim tão forte. Mas, como foi previsto, cada vez que passava mais horas, a tempestade ia ficando cada vez mais forte. Até que umas 6 da tarde, mais ou menos, a previsão toda já tinha se confirmado. Esse ia ser um dos maiores tornados da história na região e eles estavam implorando para os residentes irem embora, saírem da cidade. Mesmo assim, a maioria dos moradores de Fairdale resolveu encarar a tempestade e ficar nas suas casas. Às 7 da noite, os meteorologistas falaram que era só questão de tempo que o tornado ia chegar e poderia ser maior ainda do que o tornado que aconteceu em 2013 em Illinois, onde ele matou 8 pessoas e destruiu a cidade inteira. E que esse tornado de hoje ia passar na cidade e provavelmente ia acabar matando alguém. 15 minutos depois, às 7h15, o tornado chegou com tudo, tocando a fronteira ali da cidade. O tornado era gigantesco, com um raio de aproximadamente 1.600 metros e ventos que chegavam a 320 km por hora. Pensa! Para piorar, o tornado ele estava se movendo ali de uma maneira não muito usual. Normalmente, tornados desse tamanho, eles se movem acima dos 50 km por hora. Mas esse tornado estava se movendo muito mais devagar, cerca assim, de metade dessa velocidade, o que acaba causando muito mais destruição, já que o centro do tornado acaba ficando mais tempo em cima de onde ele passar. E aí os ventos arrancam e levam tudo que tiver pela frente. Às 7h30, Clem Schultz e a sua esposa Gary estavam em casa porque eles decidiram ficar em casa, porque eles já tinham enfrentado isso várias vezes, então eles falaram, não, vamos ficar em casa. O Clem estava sentado ali na sala assistindo TV, relaxando e esperando para ver qual que ia ser o melhor momento para eles irem para o porão para se proteger ali do tornado. Nesse momento assim de paz todo do Clem, ele escuta a esposa Gary gritando, falando, vem aqui, pelo amor de Deus, desesperada, apontando para a janela e falando assim, olha aquilo. Quando ele olhou na janela, ele tomou um susto, quando ele viu o tamanho do tornado, que já estava a quase 1 quilômetro ali da casa deles. Mas ele observou ali por alguns segundos o tornado e falou que teve a impressão que o tornado estava desviando. Então ele falou, parece que ele está desviando, né, a rota dele ali, mas eu vou descer, pegar umas lanternas, alguma coisa que parece que a gente vai ficar sem luz, só para a gente ter alguma iluminação. O Clem sobe lá no sótão e começa a procurar a lanterna, coisas, né, que ele ia precisar, e a Gary ficou lá na cozinha. Quando ele tá lá procurando, de repente ele escuta um barulho, pum! Ele tomou um susto, ele resolve olhar ali na janelinha do sótão e ele tomou o maior susto da vida dele. O tornado não desviou e tava vindo assim, ó, na direção da casa deles. Ele vê naquela cena o tornado vindo assim, arrancando tudo, destruição total. Clem percebeu que não ia ter o que ele fazer ali, ele não ia conseguir chegar a tempo
de descer até a cozinha. Ele não ia conseguir sair dali onde ele estava. A única reação dele foi pegar o celular e filmar o tornado e rezar, porque ele acreditou que aqueles eram os seus últimos momentos ali. A casa deles foi completamente destruída. Clem achou que ele tinha morrido até, mas ele só percebeu que ele não tinha morrido porque ele estava com uma dor na coluna horrorosa, porque ele fraturou uma vértebra. Ele estava assim, um completo breu, tudo escuro, mas ele conseguiu ver os escombros se mexendo e a mão do vizinho dele tentando puxar ele para tirar ele ali dos escombros. Quando o vizinho finalmente consegue puxar o Clem, tirar ele dos escombros, ele toma um susto com o que ele vê. O bairro dele inteiro estava completamente destruído, não tinha mais nada. Não tinha nenhuma casa, não tinha nada, absolutamente nada. Destruição total. Olha que horror. E ainda atordoado com aquela situação toda, o vizinho fala pra ele, não olha pros escombros, não olha. Mas claro, quando alguém fala pra você não olhar, é óbvio que você vai olhar, né? Ele resolve olhar pros escombros ali da casa dele e ele vê a sua esposa Gary morta. Além da esposa do Clem, a esposa de um vizinho que também teve a casa destruída também faleceu. Hoje em dia, esse vídeo que o Clem gravou do tornado é usado em campanhas de conscientização para os perigos de permanecer em casa durante fortes tempestades e tornados. Esse é o vídeo do Clem quando ele achou que já era tarde demais. No final de 2016, a Nintendo lançou seu famoso videogame Nintendo Wii. Quem lembra desse? E o videogame foi um verdadeiro sucesso. Todo mundo queria o tal do Nintendo Wii. As pessoas estavam se aglomerando lá na porta das lojas para comprar o videogame. E aí uma rádio em Sacramento, na Califórnia, conseguiu o tal do Nintendo Wii e resolveu fazer uma competição para ver quem ia ganhar esse Nintendo Wii. O nome da competição, se a gente traduzir para o português, é literalmente segure o seu xixi por um Nintendo Wii. As regras da competição eram simples. Os participantes iam ter que beber uma certa quantidade de água em um certo período de tempo. E aí, segurar o xixi. O último participante que conseguisse segurar o xixi e não ir no banheiro ia ganhar o videogame. E aí, na semana anterior, a rádio começou a promover a competição pra caramba, né? E o que aconteceu? Muita gente começou a ligar pra rádio preocupado com essa competição. Porque se você bebe muita água em um pouco espaço, né, um curto período, pode ser fatal. Mas os DJs da rádio levavam meio que na brincadeira, assim, sabe? Ai, não, nada a ver, todo mundo assinou um termo de responsabilidade, todo mundo tá ciente. Foi meio que por essa linha, assim. E aí, em 12 de janeiro de 2017, 18 participantes foram apresentados aos DJs da rádio para começar a competição. Todos assinaram um termo de responsabilidade, mas um dos participantes percebeu que não falava nada sobre a saúde. Era mais sobre publicidade, imagem, essas coisas. Uma das participantes era Jennifer Strange, de 28 anos. E ela era mãe de 3. E como toda mãe sabe, a gente faz tudo pelos filhos, né? Eu tenho 2 filhos, então a gente faz mesmo. Ela queria muito ganhar o videogame para dar para os filhos. Então, às 6h45 da manhã, todos os participantes já estavam na rádio e a competição começou. Cada um tinha que beber um copo de 250 ml, mais ou menos, de água a cada 15 minutos. E aí o último que conseguisse resistir, não ir no banheiro, segurar o xixi, ia ganhar o videogame. Depois de mais ou menos uns 5 copos, isso já eram umas 8 da manhã, assim, vários participantes já tinham saído e os funcionários da rádio acharam que isso ia demorar muito. Então eles resolveram aumentar a quantidade de água para ver se a competição andava mais rápido. Depois de várias horas nessa, bebendo água, todos os participantes já tinham desistido, menos 2 mulheres. E uma delas era a Jennifer.
Numa dessas vezes que elas entraram no ar, a Jennifer começou a falar que estava sentindo até muita dor na barriga. E um dos DJs da rádio até brincou, falou assim, nossa, sua barriga tá super estufada, parece que você tá grávida. Mas todo mundo meio que levou tudo isso na brincadeira, né? Porque, claro, ela tá bebendo tanta água, a barriga tá estufada mesmo. E logo depois dessa brincadeira com a barriga, que tava estufada, uma enfermeira conseguiu ligar na rádio e falar que o que eles estavam fazendo era muito errado e que alguém ia acabar morrendo por intoxicação por água. Quem já ouviu essa? A intoxicação por água acontece quando alguém bebe muita água em pouco espaço de tempo e acaba diluindo o sangue, causando um desequilíbrio interno, pode causar um inchaço no cérebro e a pessoa até morrer. Mas os DJs da rádio, os funcionários, todo mundo levou na brincadeira. O cara até falou assim, tem alguém morrendo aí, sabe? Ninguém levou muito a sério isso. Assim, deveria ter levado, obviamente, uma enfermeira tá ligando. Mas, como tava tudo muito ali na brincadeira, tava todo mundo rindo, ficou por isso mesmo. E toda essa disputa, toda essa competição chegou a tal ponto, gente, que elas chegaram a vomitar várias vezes e a rádio continuou com a competição. Assim, loucura, né? Foi quando finalmente a Jennifer não aguentava mais, ela estava morrendo de dor, ela resolveu desistir da competição e aí a sua adversária levou o videogame para casa. Por ter ficado em segundo lugar, coitada da Jennifer, que já estava toda inchada, cheia de dor, acabou levando para casa um prêmio de consolação e foi o ingresso pro show do Justin Timberlake. Depois que ela saiu da rádio, entrou no carro, pegou o carro, foi dirigir de volta para casa, ela começou a sentir uma dor de cabeça insuportável. Ela teve que até parar do lado porque ela não estava aguentando, começou a chorar. Nesse meio tempo que ela estava muito nervosa, com dor de cabeça, chorando, ela ligou para uma amiga e falou, olha, eu tô passando muito mal, eu não sei o que é, eu acabei de sair daqui da rádio, eu não sei o que eu faço. A amiga falou para ela, Jennifer, corre direto para casa e deita, descansa para ver se você consegue se recuperar. Mas a amiga ficou muito preocupada do jeito que a Jennifer falou. Então ela falou, vou fazer o seguinte, vou ligar para a mãe da Jennifer e pedir que ela vá até a casa da Jennifer, checar como ela tá. A mãe entrou no carro e foi direto para casa da filha, obviamente. Quando a mãe chegou na casa da Jennifer, encontrou ela caída no chão do banheiro, já sem vida, por intoxicação por água. Para terminar essa história, a família da Jennifer acabou processando a rádio e ganhou 16 bilhões de dólares de indenização. A Maratona de Boston é uma das mais antigas e importantes do mundo. Ela acontece desde 1897 e atrai sempre grandes atletas, campeões olímpicos, campeões mundiais, para competir na maratona. Eles vão tanto em busca dos altos prêmios em dinheiro, como também a honra de ser campeão dessa prova tão importante. Resumindo, o nível da prova é muito alto. Mas no ano de 1980, o resultado da prova feminina foi um choque e pegou todo mundo de surpresa. Isso porque, mesmo contando com a presença das duas melhores corredoras do mundo, Jacqueline Garrell, a atual campeã canadense, e também Patty Lyons, a campeã americana. Para surpresa de todos, quem apareceu em primeiro, cambaleando, exausta, foi uma mulher que ninguém conhecia. Seu nome era Rosie Ruiz, uma imigrante cubana e corredora amadora que tinha acabado de cruzar a linha de chegada de uma das provas mais difíceis do mundo. Ela cruzou em primeiro lugar, além de fazer o terceiro melhor tempo do mundo entre as mulheres em maratonas. Olha só, ela foi levada ao pódio ainda exausta, mal conseguindo andar, recebeu a medalha de ouro e a coroa de louro, declarando ela campeã. Nas imagens dá pra ver que ela nem estava acreditando no que tinha acabado de acontecer. E não era só ela que não acreditou, não. E imediatamente todos os atletas de elite e as outras pessoas começaram a perceber que tinha caroço nesse angu. Ela sempre gostou de correr, mas nunca tinha sido atleta de verdade. O máximo que ela competiu foram algumas provas de cross country na época da escola. Ela acabou lesionando o joelho numa dessas corridas e nunca mais praticou nenhum esporte assim competitivo. Depois de se formar, ela se mudou para Nova York, onde ela trabalhava como assistente administrativa. E foi bem nessa época que ela voltou a correr, mas somente como um hobby e para tentar se manter saudável mesmo. E em 1979, ela decidiu se desafiar
e correr a maratona de Boston. Então ela começou a treinar, ela corria todo dia no Central Park e aos poucos ela foi ficando mais em forma e melhorando. Mas quem aí de vocês já correu uma maratona sabe que o bicho pega e esse tipo de corrida não é para qualquer um, não. Mesmo os corredores amadores têm que se preparar muito para conseguir completar a prova que dá 42 quilômetros correndo. Pense, para muita gente, somente conseguir completar a prova já é uma grande vitória. Eu não ia fazer nunca, gente, eu odeio correr. E como a maratona de Boston é super concorrida e sempre atrai muitos corredores, você tem que se classificar para poder correr na prova. Cada sexo tem o tempo mínimo que o corredor amador tem que ter atingido em alguma outra maratona. Como a Rose nunca tinha corrido antes, ela acabou se inscrevendo na Maratona de Nova York para ver se classificava para a Maratona de Boston. No dia 21 de outubro de 1979, ela e mais 11 mil corredores deram a largada para a Maratona de Nova York. Ela estava se sentindo super bem e, para sua surpresa, ela acabou completando a prova num tempo ótimo, de 2 horas, 56 minutos e 29 segundos. Isso fez com que ela chegasse em 11º entre as mulheres. E esse tempo também a classificou para a Maratona de Boston. A Maratona de Boston estava marcada para apenas 6 meses depois da Maratona de Nova York. E a Rose queria se preparar ainda mais para ir bem na famosa Maratona de Boston. Os seus amigos e colegas de trabalho ficaram impressionados com o resultado bom que ela teve na Maratona de Nova York. Então o seu chefe, que também era um corredor amador, ficou tão impressionado com o resultado dela que até ofereceu para pagar para ela ir até Boston para correr. A Rose treinou mais duro que pôde. Todos que ela conhecia tinham altas expectativas e ela não queria decepcionar ninguém. Na manhã do dia 21 de abril de 1980, Rose Ruiz estava pronta ali para dar largada na Maratona de Boston. Ela tinha 26 anos e o seu tempo de qualificação da Maratona de Nova York colocava ela na posição 50 entre as corredoras femininas. E ela ia largar junto com o pelotão de elite. A Jacqueline, a campeã canadense, estava do seu lado na hora da largada. Olha só. O tiro de largada foi dado e a corrida começou. Só que dessa vez, com somente poucos quilômetros percorridos, a Rose começou a se sentir exausta. Ela sabia que não ia conseguir completar a corrida e muito menos chegar próximo do tempo que ela fez na Maratona de Nova York. Foi aí que ela fez algo que ninguém podia imaginar. Vai ver. Ela abandonou a prova, saiu pela lateral e se escondeu entre umas árvores. Ela aguardou ali por 1 hora. Depois ela caminhou até uma estação próxima de trem que tinha ali, pegou o trem e foi em direção à chegada. Enquanto isso, a Jacqueline, que estava liderando a prova e estava sendo acompanhada pela mídia durante o percurso. Foi aí que os espectadores que estavam na linha de chegada começaram a ver uma mulher vindo super exausta e eles começaram a aplaudir, esperando ver a canadense. Mas foi a desconhecida Rose Ruiz que foi a primeira mulher a cruzar a linha de chegada da famosa Maratona de Boston em 1980. A multidão aplaudiu e foi a loucura quando a Rose, cambaleando assim para cruzar a linha de chegada, passou em primeiro lugar e se jogou em cima dos policiais para se apoiar neles porque ela estava completamente exausta. Ela foi cercada por câmeras enquanto ela ia em direção ao pódio receber a sua medalha de ouro. A Rose era só sorriso e lágrimas de felicidade. Mas um sentimento de confusão e ceticismo começou a brotar entre as pessoas que estavam ali na área da chegada. Isso porque a Rose cruzou a linha de chegada num tempo de 2 horas, 31 minutos e 56 segundos, o que era o terceiro tempo mais rápido de maratona percorrido por uma mulher. Ela também tinha melhorado 25 minutos do seu tempo da Maratona de Nova York, que tinha acontecido alguns meses antes. A coitada da canadense cruzou a linha de chegada e não entendeu nada. Ela ficou em choque quando ela viu outra mulher recebendo a medalha e ela não tinha nem noção quem era essa mulher. Mas ela tinha certeza que nenhuma outra mulher tinha ultrapassado ela durante a corrida. Ela achou aquilo tudo muito estranho. Durante as entrevistas, após a vitória, as coisas ficaram ainda mais bizarras. Quando perguntaram sobre quais foram as suas parciais, a Rose respondeu que ela não sabia o que eram parciais. E quando o repórter perguntou se ela fazia treinamentos intervalados e qual era o seu técnico, ela falou que não sabia o que era treinamento intervalado e falou que ela mesma era sua própria técnica. Have you been doing a lot of heavy intervals?
Someone else asked me that. I'm not sure what intervals are. What are they? Well, intervals are track workouts that are designed to make your speed improve dramatically. And if you went from a 256 to a 231, one would normally expect that you do a lot of speed work. Is someone coaching you or advising you? No, I advise myself. Bill Rodgers, que foi o campeão da prova masculina, foi o primeiro a questionar publicamente a vitória da Rosie. Eles participaram de um programa de TV no dia seguinte, onde eles entrevistavam só os campeões, e o Bill disse a Rosie que essa era a chance dela de contar a verdade. A Rosie começou a chorar e afirmou que ela ganhou a prova legitimamente. Agora, a vitória dela estava sendo questionada por todos os veículos da imprensa, e isso se tornou um escândalo mundial. A Associação Atlética de Boston iniciou uma investigação contra a Rosie. Naquela época não existiam chips de identificação, então era quase que impossível provar que ela continuou no percurso. A investigação então recorreu a todas as imagens e as mais de 10 mil fotos tiradas durante a corrida. Uma equipe de especialistas examinou todo o material e não conseguia encontrar a Rosie em nenhuma das fotos ou vídeos. Foi então que a Maratona de Nova York também abriu uma investigação sobre a Rosie para determinar se a sua performance lá foi legítima ou não. E o que eles descobriram foi o início do fim de uma farsa toda. A Maratona de Nova York examinou vídeos de todos os corredores que cruzaram a linha de chegada. E a Rosie nunca foi filmada durante todo o percurso. E o motivo disso é porque ela também roubou nessa corrida. Ela saiu da prova por volta dos 15 quilômetros, foi até uma estação do metrô, pegou o trem e foi em direção à linha de chegada. Dentro do metrô, ela conversou com uma outra passageira chamada Susan Morrow, uma fotógrafa que também estava indo para a linha de chegada lá no Central Park. A Rosie disse que havia torcido o tornozelo, mas queria ir até a linha de chegada para torcer pelos outros corredores. Chegando na estação próxima à linha de chegada, ela foi até a barraca de atendimento médico, falando que tinha terminado a prova e que ela não estava se sentindo bem. Foi ali que registraram o tempo dela de 2 horas e 56 minutos. Voltando lá para Boston, um estudante universitário disse que estava assistindo a corrida e ele estava mais ou menos uns 2 quilômetros da linha de chegada, quando de repente ele sente uma mulher passando por trás dele e entrou de novo no percurso e correu em direção à linha de chegada. Ele não pensou nada demais. Só que na manhã do dia seguinte, ele tomou um susto a ver a foto daquela mulher estampada lá na frente do jornal, sendo a campeã. No mesmo dia, Susan Morrow, a fotógrafa que falou com a Rosie lá no metrô de Nova York, também reconheceu a Rosie e resolveu contar o que tinha acontecido no metrô naquele dia, e a suspeita é que ela também trapaceou na Maratona de Nova York. Na sua coletiva de imprensa, a Rosie falou que não trapaceou e continuou afirmando que ganhou tudo honestamente. Ela se fez de vítima e disse que estava sendo perseguida porque os organizadores do evento não queriam que uma amadora ganhasse, eles queriam que as famosonas lá ganhassem. 8 dias após Rosie Ruiz ganhar a Maratona de Boston, foi anunciado oficialmente que ela estava desclassificada da Maratona de Nova York. Com isso, a sua vaga para a Maratona de Boston foi considerada fraudulenta. E assim, o seu título na Maratona de Boston foi retirado dela. Ela manteve a sua inocência e se recusou a devolver a medalha. Após o escândalo de trapaça na Maratona de Boston, a vida da Rosie começou a entrar em declínio. Seu chefe, que havia pago a sua viagem para Boston, acabou demitindo ela quando ela voltou para Nova York. Em 82, a Rosie conseguiu um emprego como contadora em uma agência imobiliária em Nova York. Ela começou a desviar dinheiro e falsificar cheque. Olha só. A mulher era desonesta e trapaceira em tudo na vida, pelo visto, né? Em uma reviravolta do destino, ela foi presa exatamente no dia da Maratona de Boston em 1982. E ela foi presa por roubar $60 mil da empresa. Ela passou uma semana na prisão e foi condenada a 5 anos de liberdade condicional. Mas se você acha que agora que ela foi presa, ela ia se endireitar, pensa de novo. Ela acabou virando traficante de drogas e em 1983 ela acabou indo fazer uma grande venda de farinha, se é que vocês me entendem. Só que mal sabia ela que o comprador era um policial disfarçado. Ela foi presa e condenada a 3 anos de liberdade condicional. Em 1988, a Rosie conheceu Margarita Álvares,
em uma festa de um amigo em comum. As duas se tornaram melhores amigas e logo iniciaram um relacionamento amoroso que durou até a morte da Rose em 8 de julho de 2019. Ela lutou contra o câncer por mais de 10 anos e morreu aos 66 anos. E ela manteve firme até a sua morte, que ela ganhou, sim, honestamente, a Maratona de Boston. Porém, um dos seus melhores amigos, Steve Merrick, contou ao Boston Globe que a Rose havia confessado a verdade a ele. Ela não sabia que a primeira mulher ainda não havia passado na linha de chegada quando ela voltou para a corrida. A sua intenção não era vencer a prova, era simplesmente completar a prova. E aí ela ficou em choque quando ela viu que ela tinha chegado em primeiro lugar. Então ela resolveu curtir o momento e foi até o pódio quando deram a medalha a ela, mas ela não imaginou que ia dar a M que deu no final. O escândalo da trapaça da Rose fez com que a Maratona de Boston fizesse muitas melhorias para que nunca mais isso acontecesse. Câmeras de televisão agora seguem os corredores do início ao fim e cada competidor recebe chips de rastreamento para eles usarem durante a prova toda. Esses chips são acoplados ou no sapato ou nos números de inscrição, permitindo que os corredores sejam monitorados a todo momento. Essa mulher passou por uma barra que poucos conseguem superar. Seu nome é Elizabeth Finch e ela é uma grande roteirista de Hollywood. Ela trabalhou em programas como True Blood e Vampire Diaries. Mas um dia ela recebeu um telefonema e era do seu médico com uma notícia terrível. Ele disse que ela tinha um tipo muito raro de câncer ósseo e era grave. É tão grave que era quase certeza que ela não ia resistir. Você imagina. Mas ela é forte e não aceita perder sem lutar. Então ela começa imediatamente o tratamento com quimioterapia. Ela perde muito peso, fica careca e vomita constantemente. Mas ela não se dá por vencida, não. Para manter a sua mente ocupada, ela começa a fazer o que ela mais gosta, que é escrever. Ela escreveu sobre a sua luta contra o câncer e a sua história sensibilizou muita gente. E foi até publicada em alguns artigos e revistas. Esses artigos chamaram a atenção de alguns produtores de Hollywood e ela acabou sendo contratada para escrever alguns roteiros para a maior série de dramas médicos da TV de todos os tempos. Grey's Anatomy. Quem assiste aí? Claro que a mídia amou essa história e, consequentemente, a Elizabeth ficou super famosa, dando várias entrevistas e escrevendo artigos. Ela também escreveu um episódio inteiro para a série, baseado na sua luta contra o câncer. E ela, inclusive, participou como figurante nesse episódio. Mesmo com o câncer corroendo a Elizabeth aos poucos, as coisas pareciam estar indo bem para ela. Mas isso não ia durar muito, porque, infelizmente, devido a algumas complicações do tratamento, ela precisou passar por uma cirurgia de emergência para retirar um dos seus rins. E agora ela só tinha um. Calma que vem mais notícia ruim. Mas antes, eu quero mandar um beijo para Cristiane e para Ana Thaís, de Fortaleza, e também para Cidinha, de Hortolândia, São Paulo. Beijo para vocês! Isso porque nesse meio tempo ela ficou grávida. E ela teve que interromper essa gravidez por causa do tratamento com quimioterapia. Então, um dos seus melhores amigos acabou morrendo em um ataque terrorista e isso deixou ela completamente traumatizada. Ela disse que foi até autorizada pela polícia para entrar ali na cena do crime e reconheceu o seu amigo. Ou melhor, o que tinha sobrado do seu amigo, né? A bicha azarada mesmo. Depois dessa, ela precisou tirar um tempo para ela, para esquecer isso tudo, e se internou numa clínica de saúde mental no Arizona. Lá na clínica, a Elizabeth conheceu uma outra paciente chamada Jennifer, e elas se deram bem logo de cara. Uma coisa levou a outra e elas acabaram se apaixonando e foram morar juntas. Com a ajuda dessa nova relação, parecia que a vida da Elizabeth estava voltando aos eixos. Até que uma noite ela sente uma dor muito forte nas costas e a Jennifer sai correndo com ela para levar ela para o hospital. Eles acham que poderia ser pedra nos rins, e isso é um risco muito grande, tanto por causa da sua saúde fragilizada, quanto pelo fato dela ter só um rim, né? Mas é aqui que a história começa a ficar estranha. Vai vendo. O médico faz todos os exames e verifica se a Elizabeth tem pedra nos rins. Pro alívio de todos, não era esse o caso. Mas o que foi estranho é que o médico falou que os rins dela estavam saudáveis. Isso é estranho, já que ela tem um rim só, né? A Jennifer ouviu isso, mas resolveu deixar pra lá, porque ela pensou, às vezes o médico se confundiu, sei lá. Mas alguns meses se passam e a Jennifer e a Elizabeth acabam se casando. Só que ao conviver com a Elizabeth debaixo do mesmo teto, a Jennifer começa a ficar desconfiada
com os problemas de saúde da esposa. Então ela resolve começar a vasculhar as redes sociais da Elizabeth e percebe muitas coisas estranhas, como, por exemplo, fotos da Elizabeth careca por causa da quimioterapia, mas ainda com a sua sobrancelha e os seus cílios, eles não caíram. Então ela resolve confrontar a esposa. E depois desse tempo todo publicando artigos, sendo contratada pelo Grey's Anatomy e até se casando, a Elizabeth admite para Jennifer que ela não tem câncer, que ela nunca teve câncer, que tudo aquilo lá ela inventou. Olha só. E não só isso. Supostamente todo o trauma que ela passou também é tudo mentira. Ela nunca ficou grávida e teve que interromper a gravidez por causa da quimioterapia. E seu melhor amigo também nunca morreu num ataque terrorista. Tudo isso aí é mentira. E aí não tem amor que resista a uma mentira tão ardilosa como essa, né? A Jennifer perdeu todo o encanto e elas acabaram se divorciando. Eu também ia, tá louco. Pra piorar, a Jennifer descobre que a Elizabeth estava usando histórias super íntimas dela e traumas dela para escrever roteiros. E ela até mesmo contava no escritório que era ela que tinha passado por esses traumas. Olha que coisa doida. Foi aí que a Jennifer resolveu jogar M no ventilador. Ligou para os chefes da ex-esposa lá no Grey's Anatomy e contou tudo. Ó, falou tudo. Eu não preciso nem dizer que foi um mega escândalo. A Elizabeth foi massacrada na mídia, humilhada como charlatã e acabou pedindo demissão do programa. Hoje em dia, a sua carreira de escritora de Hollywood acabou. Ninguém contrata ela para fazer mais nada. Nem mesmo para escrever um cardápio de podrão da esquina. Não, nada. Não contrata para nada. Gostaram de uma história um pouco diferente? Já deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas histórias bem bizarras. Não se esqueça de se inscrever. Ativa o sininho da notificação, dá like, compartilha, já manda aí para quem gosta de esporte, manda e sai logo, beleza? E fiquem ligados para o próximo vídeo. Falou!